O meu excepcional de hoje é o Bruno Perini. Seja bem-vindo, Bruno. Mas eu queria que você contasse um pouco do seu começo, né, cara? Você nasceu em família rica? Eu não tive esse privilégio de nascer em família rica, não. Eu nunca fui pobre, nunca me faltou nada, mas também nunca sobrou muita coisa, sendo bem sincero. Porque o meu pai, ele é oficial do exército também. Meu pai, ele teve muita dívida. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela era muito descontrolada com dinheiro. Então, não sei se eles conversavam sobre isso ou não, mas no final do casamento deles, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Meu pai tinha bastante dívida e minha mãe não sabia lidar com dinheiro. Se separaram, ela começou a ter o dinheiro dela, a gente se mudou para o Rio de Janeiro. Mas nunca foi uma pessoa que foi um exemplo de conduta na parte financeira. Então, eu muito mais me interessei pelas finanças para não passar pelos perrengues que eu vi os meus pais passando do que porque eu tive um exemplo bom nesse aspecto. Você sempre teve essa consciência de que o fato de seus pais não terem lidado tão bem com o dinheiro foi a energia para você querer se tornar rico, querer estudar esse assunto? Você sempre teve essa consciência? Sempre tive. Nesse ponto, sim. E não é porque, nossa, faltou alguma coisa em casa. Não, nunca deixaram faltar nada na minha casa. Eu tive uma ótima educação. Se eu não tivesse tido uma educação tão boa, provavelmente não estaria aqui. Só que não sobrava, pô. Quando eu era adolescente ali, com 16, 17 anos, se eu quisesse levar uma menina no cinema, eu não tinha o meu dinheiro, não ganhava uma mesada. Eu tinha que pedir pros meus pais e também não tinha muito dinheiro pra isso, não. Até um dos motivos pelos quais eu escolhi ir pro exército foi isso. Porque assim que você entra no exército, você passa a ter uma remuneração, um soldo. É pouquíssima coisa, né? Na minha época, hoje eu não sei quanto é que tá, porque vai tendo reajustes por conta da inflação. Mas lá em 2006 era R$400. Só que eram os meus R$400. R$400 era o salário. Isso. Tanto que nessa época eu conseguia fazer sobrar um pouquinho desse dinheiro ainda, que hoje parece que é pouquíssima coisa, mas a gente tem que voltar aí no tempo, né? 15 anos para ver como é que era. E eu falei, vou investir. Eu fui olhar as opções. E na época só tinha um único fundo de investimento que aceitava no mínimo R$100 de alocação. Ah, entendi. Tinha uma limitação, né? Tinha era cap. só esse. Mas quando eu olhei, eu falei, nossa, parece interessante, porque era um fundo que ele investia em empresas, era um fundo de investimento em ações. Eles falavam, a gente só vai investir em empresas que têm uma certa preocupação ambiental, não estão envolvidas com corrupção. Então seria os primórdios do ESG que está na moda hoje, né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Aí eu coloquei o dinheiro lá, em 2 meses, era 2006, tudo subia na nossa bolsa, os 100 viraram 140. Aí nessa hora que a chavinha mudou na minha cabeça. Eu sempre quis ser rico, né? Eu não sabia o como. A hora que eu olhei isso, nossa, 40% em 2 meses. Aí eu peguei uma calculadora, comecei a fazer contas de juro composto e falei, não, daqui a pouco eu tô na capa da Veja, lá, de braço cruzado assim de lado, o novo milionário da bolsa. Nunca aconteceu. 2008 teve a crise, mas como eu comecei ganhando, acho que isso me incentivou a querer estudar cada vez mais esse mercado. Se eu tivesse começado perdendo, talvez eu fosse mais uma daquelas pessoas que falam, esse negócio não é pra mim, investir é só coisa de rico e não teria tentado mais, né? Não sei. Nunca saberemos. A realidade é uma só, né? Essa questão do retorno percentual alto, ela me mordeu ali na época. Foi o que te chamou a atenção? Você falou, cara, você pensou, dá pra ganhar um dinheiro aqui? Mas o meu pai investia em fundo de investimento do Banco do Brasil, que cobrava 4% ao ano para comprar Vale e Petrobras. Ai, que loucura. Era uma época que hoje a gente não consegue mais loucura. acreditar, né? Quando você tem um ETF com 500 empresas, você consegue investir pagando 0 alguma coisa por ano. Naquela época era 4% para comprar uma única ação. Caramba. Então Cara, eram outros tempos, bem doido. Você entrou no exército. O exército, cara, dificilmente alguém fica rico, né? Quando que você chegou à conclusão que você falou assim, cara, aqui eu não vou ficar rico? Quando eu estava no 2º ano da academia militar, tinha uma dinâmica de grupo e tinha um major que era psicólogo e botou todo mundo numa roda assim, eram uns 30 na minha turma ali de estudo. Ele falou, quero que cada um aqui se levante, fale o nome, né, e alguns objetivos na vida. Eu falei, naquela hora eu externei, olha, meu nome é Bruno Perini, que era meu nome de guerra, e eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. Aí todo mundo começou a rir. O pessoal riu assim. Aí esse major, que é um cara muito gente boa, ele falou, Perini, não é querendo te desanimar, mas militar não fica rico. Ele deu esse mesmo comentário. E como brasileiro ele não vislumbra a opção de investir, ele pensa, bom, não sei investir. Poupar não leva a nada, porque a gente tem uma inflação grande aqui no Brasil. Ele vai gastar. Se ele só gastar, realmente ele nunca vai chegar lá. Agora, se o cara começa a poupar e investir para ganhar da inflação, e isso é o mínimo, né? Para você não ficar mais pobre a cada dia. Mas visando, por exemplo, ganhar da performance de bolsa ou do dólar, que é a moeda mundial, esse cara, com o tempo, ele vai chegar lá. Não é mais uma questão de se vai, é só uma questão de quando.
E nessa época eu já tinha visto que isso podia acontecer. Lógico que eu estava no começo do meu estudo, não era especialista em nada, mas eu falei, bom, eu acho que dá, né? Vamos ter a meta. Porque eu sempre vivi com menos do que eu ganhava. Eu vivia com 30% a menos do que eu ganhava como militar. E aí quando você se forma, na minha época era assim, os salários agora mudaram, né? Mas eu passaria a ganhar da noite pro dia, né? Fada madrinha toca assim na sua cabeça, você começa a ganhar 4.500. Então eu pensei, pô, se eu vivia com 1.000, isso era em 2010, se eu vivia com 1.000 até ontem, agora eu não consigo viver com 3.000? Com 3 vezes mais? E poupar 1.500 para começar a investir? Aí eu comecei a fazer assim. Quando eu era promovido, e você tem todos uns tempos de carreira certos para que isso aconteça dentro do exército, né? Até uma certa fase. Quando eu era promovido, eu pensava, eu fui promovido, mas só vou ganhar mais daqui a 6 meses. Então, todo o dinheiro da promoção durante 6 meses, eu continuava investindo a mais. Aí só depois que eu adequava meu padrão de vida para um patamar maior.